Bom dia, amores. Tudo bem? Vamos para uma próxima aulinha, né? Sobre Mata Atlântica. Como eu disse para vocês, a princípio, no capítulo 5, a professora fez um resumo de todos os biomas, né? E agora a gente vai estudar cada bioma, ok? Nós temos o capítulo 5, o 6, o 7 e o 8 do livro, que é só sobre bioma, mas agora eu estou falando particularmente de cada um, ok? Então, vamos lá? Então, quando os portugueses chegaram à costa brasileira, isso em 1500, eles encontraram uma exuberante floresta, a Mata Atlântica. Naquela época, ela se estendia por toda a costa, ocupando planícies costeiras. Mas como é que são formadas essas planícies costeiras? É o transporte de sedimentos que é feito por águas marinhas, tá? Então, eles ocuparam as planícies costeiras, tá? E as regiões montanhosas, tá? Então, naquela época, ela se estendia por toda a costa, ocupando as planícies costeiras e as regiões montanhosas. Daí, iniciou-se o desmatamento, pois eles ficaram deslumbrados com o que viram e o que encontraram, extraindo, a princípio, o quê? O pau-brasil. E eles mandavam, obviamente, para a terra deles, né? Depois, eles substituíram parte da mata por plantações de cana-de-açúcar, de café, cacau, eucalipto, além de usar o solo para a pecuária. Gente, hoje a gente tem menos de 10% desta área devido à ganância do homem e à urbanização. Então, como é que é o clima na Mata Atlântica, né? Ele é variável, gente. Ele pode ser muito úmido na região tropical, e essa região tropical ela fica mais ao sul. E ele pode ser também semiárido, tá? O que é semiárido, gente? Ele tem baixa umidade, altas temperaturas e baixo índice pluviométrico, ou seja, não chove muito, né? E o semiárido fica onde? Onde se encontra a Caatinga, ao norte. As temperaturas médias, elas são elevadas durante o ano todo, de forma geral. Existe também uma grande quantidade de chuvas e ventos que sopram do oceano em direção ao continente, trazendo massas de ar úmidas que, quando encontram montanhas, elas se condensam e provocam as chuvas. E quais são os ecossistemas encontrados na Mata Atlântica? Eu tenho uma floresta estacional, que tem estações de ano bem marcadas, a da seca e a chuvosa. Encontramos aonde? No interior de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. As folhas, elas caem das árvores em épocas de seca. Temos também, gente, a floresta ombrófila. Ela se caracteriza pela vegetação de folhas largas e perenes. O que significa perene, gente? Permanece durante muito tempo, tá? E por chuvas abundantes e frequentes. Está presente nos biomas Mata Atlântica e também no bioma Amazônia. Existem 3 tipos de florestas ombrófilas: a densa, a aberta e a mista. Na floresta ombrófila densa, tá?
praticamente não ocorre período de seca, visto que a precipitação, ou seja, as águas de chuva, né, gente, é alta e bem distribuída durante o ano todo. Ocupa geralmente as planícies costeiras e possui árvores altas, além de muitas bromélias e palmeiras. Então, temos a floresta ombrófila aberta. Eu falei da densa, agora eu estou falando da aberta. Ela é considerada uma vegetação de transição entre a floresta amazônica e as áreas extras amazônicas. Possui um período seco de mais de 60 dias. E ela apresenta 4 parâmetros particulares, que são cipós, palmeiras, sororocas e bambus. E agora a última das florestas ombrófilas, que é uma muito conhecida por nós, é a floresta ombrófila mista. Ela também é chamada de Mata das Araucárias, e essa floresta ela faz parte da Mata Atlântica, abrangendo principalmente os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela caracteriza-se pela presença da Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná, tá? O clima nesta mata é quente e úmido, mas o inverno é geralmente frio. E ainda temos a restinga. A restinga, gente, é uma vegetação costeira de ambientes muito planos e com solos arenosos, onde se formam dunas, com vegetação rasteira e árvores relativamente baixas, até de porte médio e que sofre influência marinha. Por sua característica de adaptação, as espécies da flora e da fauna que a povoam detêm de mecanismos para suportar os fatores físicos presentes, tais como a salinidade, as altas temperaturas, muito vento, escassez de água, instabilidade do solo, entre outros. Ou seja, existe uma adaptação da flora e da fauna, tá? Devido a todos esses fatores presentes na restinga, tá? Continuando a falar sobre a restinga, né? No Brasil, há presença de restinga nas regiões Sudeste e Nordeste. Elas se encontram no litoral dos seguintes estados: no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Espírito Santo, na Bahia, em Sergipe e em Alagoas. O relevo da Mata Atlântica, gente, vai desde regiões planas, como no interior do estado de São Paulo, como regiões onduladas e montanhosas, como a Serra do Mar, no Sudeste. Por isso, o solo ele é variável, mas na maioria das vezes ele é raso, ou seja, só tem uma fina camada depois da rocha-mãe. Nessa fina camada ele retém muita umidade, é encharcado, tornando favorável para erosão e desbarrancamento. Olha que interessante, gente. Mesmo tendo um solo tão raso, eles possuem árvores enormes, imensas, tá? E por que eles possuem essas árvores tão grandes? Porque essas árvores possuem raízes tabulares. E o que são essas raízes tabulares, gente?
tem esse nome porque se assemelha a uma série de tábuas dispostas ao redor do tronco, tá? E estas raízes, né, elas têm a função de auxiliar a fixação da planta no solo e também possuem poros que permitem a absorção de oxigênio. Gente, eu disse que a Mata Atlântica, ela tem uma cobertura, tá, das copas das árvores da floresta que deixam o interior da mata mais escuro e a temperatura mais amena, tá? Pelo solo ser extremamente úmido, favorece a decomposição do quê? De restos de plantas por fungos e bactérias, o acúmulo de material orgânico vivo, vindo da onde? De minhocas, de besouros, de piolhos, de cobra e de outros animais também, revestindo superficialmente todo o solo e enriquecendo com nutrientes que serão aproveitados pelas plantas. Isso eu já falei em sala, mas eu vou repetir agora para vocês. A minhoca, ela é interessantíssima, tá? Para quem quer fazer, por exemplo, a plantação de algo, tá? Ou seja, um solo onde existe a presença de minhocas, onde existem minhocas, você pode plantar porque você vai colher. As minhocas, gente, ao se alimentarem, elas engolem, obviamente, junto com os nutrientes, a terra também, porque ela não tem como separar a terra dos nutrientes. Então, elas engolem tudo, tá? E depois de digerido, tá, no organismo delas, elas vão, obviamente, eliminar as fezes. E essas fezes, tá? Essas fezes unidas com a terra vão deixar esse solo extremamente rico em humus, tá? Rico em nutrientes que contribuem para o desenvolvimento de quem? Das plantas. Além disso, a movimentação das minhocas fazem com que o solo seja revolvido, porque elas vão de cima para baixo, de baixo para cima, elas revolvem o solo. E elas permitem também que a água infiltre melhor no solo, porque elas vão cavando túneis, tá? Vão revolvendo a terra e vão cavando túneis. E através desses túneis, a água infiltra melhor no solo. As plantas, gente. Quais são as plantas características deste bioma? O pau-brasil, jabuticabeira, araucária, cajueiro, a pitangueira, a peroba, as orquídeas, as begônias, o palmito e outras, né, gente? E quem é que eu vou destacar na fauna? O jacaré de papo amarelo, a gralha azul, que é muito importante, o papagaio de peito roxo, tangará, mico-leão dourado e outros também. Existem plantas, gente, que são plantas endêmicas, muitas plantas endêmicas. E o que significam plantas endêmicas? São aquelas que só existem, só tem em determinada região, ou seja, é exclusiva daquela região. E existem muitas espécies, apesar de todo o desmatamento que foi sofrido, né? Olha que interessante, gente, a bromélia e a orquídea. Elas são plantas epífitas. O que significa isso? Elas conseguem viver sobre outras plantas, mas elas não são parasitas das outras plantas, elas só se hospedam nas outras plantas. Por quê? Elas não são parasitas, porque elas não prejudicam, elas não retiram nenhum recurso dessas plantas, tá? Mas por que elas gostam, né,
de, obviamente, ser hospedeiras, tá? Porque elas ficam mais altas e, obviamente, elas recebem mais a luz solar, tá? Nesse caso, está ocorrendo um comensalismo, gente. Mas por que um comensalismo? Pois a bromélia ou a orquídea, ela está se beneficiando. Não vou dizer que não, ela está se beneficiando. E a planta hospedeira, ela não está sendo beneficiada, mas também não está sendo prejudicada, tá? As bromélias, em especial, ainda podem ter uma fauna associada a elas. Então, gente, as bromélias, elas têm como característica apresentar folhas longas, estreitas e curvas. O caule, ele é reduzido e, em geral, as folhas são serreadas e dispostas em camadas circulares que formam uma espécie de cálice. Por isso, elas apresentam como característica o armazenamento de água. Nesse pequeno poço, né, entre aspas, podem viver uma série de micro-organismos, como bactérias, algas e uma fauna de invertebrados, como as larvas de besouros, formigas, moscas, aranhas e muitos outros. Tanto é que na natureza, gente, as bromélias são consideradas uma reserva de água natural para diversas espécies de animais, desde insetos a pererecas. Ainda falando sobre as bromélias, então existem bromélias que crescem no solo, outras em rochas e ainda aquelas que são epífitas, né? Vale lembrar que as bromélias são muito utilizadas em jardinagem e ornamentação por conta de apresentarem cores vistosas, além de serem resistentes. Elas podem ser fixadas em troncos ou mesmo plantadas em solo ou vaso. Ó, nessa imagem aí eu coloquei algumas que estão sobre os troncos, né? A mata das araucárias, finalmente. A floresta com araucárias, chamadas cientificamente de floresta ombrófila mista, como eu disse para vocês no começo da aula agora, é um ecossistema da Mata Atlântica, muito conhecido pela gente, né? Característico da nossa região, da região sul do Brasil, e também de algumas áreas da região sudeste, que abriga uma grande variedade de espécies, algumas das quais só são encontradas nesse ecossistema. Sua fisionomia natural é caracterizada pelo predomínio da Araucária angustifolia, uma árvore de grande porte, popularmente conhecida como pinheiro brasileiro ou pinheiro do Paraná. A floresta com araucária, gente, é caracterizada pela presença dominante do pinheiro brasileiro, pinheiro paraná, a araucária. Árvore de tronco cilíndrico e reto, cujas copas são um destaque especial à paisagem. A araucária chega a viver, gente, até 700 anos, alcançando diâmetros de 2 metros e altura de 50 metros. Produz sementes comestíveis, que são essas sementes? O pinhão. O clima dessa região é caracterizado pela ocorrência de chuvas o ano inteiro, oscilando entre períodos mais e menos chuvosos. O inverno normalmente ele é frio, com geadas frequentes e até neve. O verão ele é razoavelmente quente.
Gente, a flora da Mata das Araucárias, ela é bastante diversificada. Algumas das plantas encontradas são xaxim, pinheiro bravo, araçá, cedro rosa, imbuia, erva mate e também canela. A fauna nesse ambiente, principalmente as aves e os roedores, constituem um elemento importante na dispersão das sementes, tá? Entre os animais que habitam esta floresta, podemos destacar a gralha azul, que é a ave símbolo do Paraná, e ela é extremamente importante na dispersão dessas sementes. O gato mourisco, a cutia, a jararaca, a capivara, o macaco prego, a jaguatirica, o tamanduá, preguiça de coleira e o mico-leão dourado. E agora, gente, eu gostaria que vocês fizessem para a próxima aula as atividades da página 95 e 96 do livro, dos números 6 a 8, lembrando que todas as atividades que eu estou passando para vocês, eu estou corrigindo nas aulas de Hangout, tá? Então, eu peço, por favor, para que vocês assistam estas aulas justamente para a professora poder corrigir com vocês, para vocês terem as correções, tá? Na próxima aula de Hangout que vocês terão, eu vou corrigir da questão 1 a 5, que eu dei na aula anterior, na videoaula anterior, e na outra eu vou corrigir as 6, a 7 e a 8, ok? Um beijo enorme, saudades de vocês, fiquem com Deus.